Eu gostaria de passar uma mensagem que é muito importante no na atual conjuntura da área criminal, que é o problema da preservação de locais de crime e da cadeia de custódia. Parece que são coisas simples. A gente vai ver que, exatamente por serem simples, deveriam ser cumpridas à risca, infelizmente não são. A gente teve o desprazer de ver, numa recente reportagem da TV Globo, no Bom Dia Brasil, que o Brasil tem um índice dos mais baixos de esclarecimento de crimes do mundo, né? E eu fico pensando, na mesma hora, pensei o seguinte: caramba, como é possível uma coisa dessa com a qualidade de policiais que nós temos? Tanto na Polícia Civil, na Militar, como na Científica. Pessoal de nível superior, preparado anos a fio. É claro que alguma coisa não está funcionando bem. E eu acredito que uma parte se deve à parte da não preservação de locais de crime e à falta de cadeia de custódia de provas. Quem sabe um dia a gente chega lá. Nós vamos dar alguns exemplos aqui de como funciona isso em outros países e vamos passar inicialmente primeiramente umas definições básicas de criminalística, que muita gente fala em perícia, a imprensa fala muito em perícia e tal, mas na realidade não tem muita noção do que é realmente a perícia, né? A definição básica de perícia que nós adotamos na Academia de Polícia, que eu adoto em todas as minhas aulas, foi estabelecida por um velho catedrático da USP, que era também perito criminal, José Lopes Zarzuela. Segundo ele, a criminalística é a ciência destinada à observação, interpretação e descrição dos elementos sensíveis encontrados no local do fato, ou no instrumento utilizado pela agente, ou no corpo da pessoa, viva ou morta. Primeira parte da definição. Ciência que é destinada à observação, interpretação e descrição dos elementos sensíveis. Para quem se lembra, elementos sensíveis são vestígios, né? É um sinônimo. Encontrados ou no local do fato, ou no instrumento utilizado pelo agente, ou ainda no corpo da pessoa, viva ou morta. Esses vestígios são passíveis, então, de análise, interpretação e descrição. Para que isso possa ser feito, é necessário que eles sejam confiáveis, ou seja, não estejam contaminados, que estejam na maneira como foram produzidas logo após o fato criminoso. E qual o objetivo básico da criminalística? É vincular pessoas às circunstâncias e ao evento. Não está passando no telão. Ok. Então, o objetivo de vincular esse fato a pessoas que deram margem à ocorrência. E esse fato pode ser ou não um crime. Então, muitas vezes a perícia atua numa determinada ocorrência que depois é provado que não foi crime, mas teve que atuar. Então, resumindo, é uma ciência que sistematiza, né, a observação, interpretação e descrição dos elementos sensíveis, dos vestígios. Para isso, é necessário que o local, o instrumento, esteja devidamente preservado. Senão, não se estabelece esse vínculo entre pessoas, circunstâncias e o evento que deu causa ao fato de repercussão judiciária. A gente costuma dizer que a criminalística é a arte de transformar vestígios em indícios. Então, o perito tem vestígios à sua disposição. Centenas deles no local de crime. Qualquer coisa pode ser um vestígio, mas após a seleção daqueles vestígios que interessam, a análise e a interpretação, eles se transformam em indícios. E aí eles têm um valor probante. E aí que começa realmente a perícia. A gente costuma dizer também que a criminalística, a perícia, a trina que mede, a mão que apalpa, o olho que vê. Porque, na realidade, todas essas informações vão para o juiz, vão para a justiça. É necessário, portanto, que haja uma confiabilidade das provas. Se não houver confiabilidade, o juiz fica cego, ou então insensível, ou então surdo. Ele precisa ter toda a condição de julgar de acordo com provas que sejam confiáveis. O princípio básico da criminalística foi estabelecido em 1895, 94, 95, por um juiz de direito chamado Edmond Locard.
E é a base desses seriados CSI aí, né? O princípio deles dizia o seguinte: todo contato deixa uma marca. Se houve um crime, esse crime causou contato entre dois corpos, entre vítima e réu e acusado, ou entre um instrumento do crime e a vítima, esse contato deixou uma marca, essa marca que vai ser analisada. Esse é o princípio básico da criminalística. Imagina então, se o local não estiver preservado, essa marca tiver desaparecido, já se não estabelece esse vínculo mais, né? Ao mesmo tempo que todo contato deixa uma marca, a gente não pode dizer que se não tem marca, não houve contato. Então, aquela ideia que eu sempre passo com os meus alunos: você chega no local de crime, começa a procurar fio de cabelo, não achou nenhum fio de cabelo, você não vai daí deduzir que o criminoso era careca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O segundo princípio básico é o da análise. Todo vestígio tem que ser analisado, e essa análise tem uma sistemática. Ela deve seguir o método científico. Porque o método científico é a base do conhecimento humano na área técnico-científica. Você tem que estabelecer algum tipo de exame em cima daquela peça que você está analisando como perito, baseado em conhecimentos milenares acumulados pela ciência, biologia, física, química, matemática, engenharias. A partir daí você estabelece o seu critério para tirar uma conclusão a respeito da prova. O método científico, ele é, de certa forma, um sinônimo do método criminalístico. Se parte da observação de um fenômeno, coleta-se dados, se faz uma conjectura, né, sobre como teria acontecido o evento, estabelece uma hipótese, testa o resultado dessa hipótese e estabelece a teoria. Da mesma forma, na criminalística, você observa os vestígios, coleta os dados que forem necessários para um exame complementar, ou tira sua conclusão ali mesmo, estabelece uma conjectura de como aconteceu o fato, descreve o local e estabelece a sua conclusão. A gente costuma dizer aqui, muitos laudos, tanto da perícia criminal como da medicina legal, são inconclusivos. Não é verdade. O que acontece é que muitos locais não oferecem condições para uma adequada conclusão, e é isso que precisa ser modificado com urgência. O método científico, ele permite a reprodutibilidade do laudo pericial. Ou seja, se tudo está descrito, todas as peças analisadas, se ali está dizendo como foram analisadas, um outro perito de qualquer outro lugar do mundo pode ler aqueles dados e falar assim: ah, eu vou reproduzir no laboratório, ver se é isso mesmo que ele fez. Ele vai chegar a mais uma conclusão. O terceiro princípio é a interpretação. Através de um exemplo, a gente pode dizer o que é a interpretação dos vestígios. Você pode ter dois objetos indistinguíveis, mas não idênticos. Por exemplo, se você está analisando uma munição, um projétil que foi disparado por uma arma, você vai comparar esse projétil com um outro disparado por uma arma suspeita e vai comparar os dois projéteis. Eles não são idênticos, mas são indistinguíveis, no sentido que os dois vieram da mesma arma e trazem as mesmas marcas no seu corpo. Isso é uma interpretação pericial de uma prova. Você compara uma assinatura com outra, por exemplo, não vai dizer que elas são idênticas, simplesmente provieram do mesmo punho, e assim quanto a qualquer prova pericial. Um outro problema também que por vezes acontece é que se confunde muito identificação com individualização. Identificar é, na realidade, você separar um grupo dentre muitos, milhares, às vezes, de grupos possíveis. Por exemplo, eu identifico um carro, se eu assistir um atropelamento, dizendo assim: era um Volkswagen verde 1975, daqueles fusquinha antigos. Ótimo. O carro está identificado, mas não está individualizado. Se eu disser a placa dele era tal, eu acabo de individualizar o veículo. A polícia, muitas vezes, através da investigação, parte da identificação que o perito fez para a individualização. E é aí que se trabalha em conjunto para que se chegue a um resultado satisfatório da prova pericial.
É muito interessante, teve a confusão entre identificação e individualização. Um caso que há anos atrás ocorreu, eu trabalhava na seção de acidentes de trânsito lá do Detran, que hoje já nem tem mais, né? Mas uma pessoa que assistiu o acidente, ela foi lá depor, falou para o escrivão, para o delegado, não foi assim, a pessoa vindo dessa rua e tal. A pessoa, assim, a senhora estava atravessando na faixa de segurança, ele passou que nem um louco, passou por cima dela, ela acabou falecendo, assisti tudo direitinho e tal. Mas o senhor descreve o carro para mim? Não, sim, era um carro azul, essa marca e tal, e pelo que eu vi, conheço pouco o carro, era no tal. Mais alguma coisa sobre... ele estava sendo dirigido por uma pessoa que parecia um senhor já de uns 50 anos, cabelos grisalhos e tudo. Bom, tá bom, o senhor tem mais alguma coisa para falar? Não, o senhor não perguntou mais nada. Aí o delegado lembrou de perguntar, o senhor viu a placa do carro? Veio sim, está aqui, ó. Quer dizer, não precisava nem chegar a esse ponto, né? Ele tinha individualização, mas não percebeu isso naquele momento. O princípio da descrição, quando se vai a um laudo pericial, ele tem uma base tecnicamente ou cientificamente estabelecida quanto à validade do laudo. O resultado do exame pericial ele é constante em relação ao tempo. Vamos supor, você faz um exame hoje, dizendo que aquele material colhido não é daquela pessoa, por exemplo, a impressão digital não é dela, o sangue não era dela, daqui a 20 anos, 30 anos, se tiver aparelhos muito mais sofisticados, não vai se poder chegar a outra conclusão. Se você tem uma conclusão hoje, não pode daqui a alguns anos, porque tem material melhor, a conclusão é outra. O que pode acontecer como acontecia antigamente, você tinha sangue, mas não identificava a pessoa. Hoje você tem o exame DNA, você pode identificar a pessoa. E por fim, o princípio da documentação. Aqui entra a cadeia de custódia. Toda amostra, vamos entender, todo vestígio, tudo que é colhido no local do crime, tudo que é coletado e vai servir como prova, deve ser documentada, desde seu nascimento no local do crime, até sua análise de descrição final, de forma a estabelecer um histórico completo e fiel de sua origem. Isso é a definição de cadeia de custódia. Se nós tivermos, atendendo ao local de crime, o perito está escolado para fazer isso, ele aprendeu a fazer isso, ele sabe que cada vestígio que ele vai coletar, ele vai pôr num saquinho, vai lacrar, vai numerar e vai encaminhar para o laboratório, se ele mesmo não tiver condição de resolver naquele momento, não tiver condição de analisar a prova naquele momento. Aquele lacre, aquele saquinho, aquele invólucro com a peça que vai ser examinada, seja cabelo, seja pedaço de projétil, ou seja um projétil inteiro, um estojo vazio, que a gente chama cápsula, aquilo lá vai chegar no laboratório naquelas mesmas condições que o perito que retirou no local, com aquele número e tal. Perito que receber aquela peça para fazer o exame, ele vai constar no laudo, aqui veio ter a peça sob lacre de número tal, colhida pelo perito criminal, doutor fulano e tal, ou às vezes só coloca colhida pela equipe do DHPP, pela equipe daqui, pela equipe de lá. Mas está identificada a origem, e no laudo do perito que fez o local vai estar escrito, foi encaminhada sob lacre e tal. No laudo do laboratório vai estar escrito, foi recebida sob lacre e tal. Está garantido que ninguém violou essa prova, desde o momento que ela nasceu no local do crime até o momento que chegou no laboratório. Mas agora no laboratório vai ter que ser aberta para ser analisado, não dá para analisar dentro do saquinho, né? Muito bem, vai se abrir esse lacre, analisar a prova, se é um projétil, vai descrever o projétil, se for fazer um confronto balístico, vai se extrair um outro projétil de uma arma suspeita, vai se fazer o confronto balístico, muito bem. Vai para um outro saquinho agora aquele projétil, depois de identificar, depois de ele oferecer todas as provas que ele poderia. O perito vai constar no laudo dele que foi relacrado sob número tal. Vai colocar apenso ao laudo dele e vai encaminhar a autoridade que requisitou o exame lá no local do crime. Então aquela autoridade vai receber um laudo do laboratório, ou então o próprio perito que requisitou o laudo do laboratório, junta no laudo dele, que manda uma peça só para o delegado, que é mais cômodo. A partir daí, nós temos uma cadeia de custódia estabelecida. Pode-se garantir que ninguém trocou aquele projétil para incriminar
ou desincriminar alguém. É uma prova que a gente pode garantir que é fiel, porque está documentada desde o início até o fim. Então, a cadeia de custódia se baseia na coleta. Ali tem que estar escrito quem coletou, como, onde, quando. Está estabelecida a história da coleta. Depois, transporte. Que meio foi usado? Ah, foi por um invólucro assim, lacrado sobre o número tal. Para onde foi enviada? Para o laboratório de química do Instituto de Criminalística. Quem recebeu? Ah, quando chegou lá, recebeu o perito fulano de tal e deslacrou. Pronto, está documentada. Aí, na análise do perito, ele vai dizer como ele recebeu, que análise, quem analisou, vai ter o nome dele lá. Se ele mandou para outro laboratório, porque não teve condição de fazer todos os exames, vai de novo lacrar, vai para outro laboratório. Parece que dá um trabalho danado, mas isso hoje é simples, não é tão difícil assim. Depois de tudo pronto, aí vai sair no laudo dele o lacre final, garantindo que aquela prova é de absoluta fidelidade. Hoje o problema da prova material, ele ganhou um novo sujeito ativo, digamos assim, que é o assistente técnico, desde 2008, pela Lei 11.690. Então se torna mais imperativo, ainda mais importante que os locais sejam preservados. Porque a qualquer momento pode surgir no processo um assistente técnico solicitado, designado por um advogado de defesa, aceito pelo juiz, e ele vai precisar ter a documentação daquela prova lá, para poder analisar e, se for o caso, contestar o laudo pericial oficial. Porque peritos podem cometer erros, claro. Então, para isso que existe a figura do assistente técnico. E para isso é necessário que a prova esteja preservada. A Lei 11.690 diz que é facultado ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante ou ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Portanto, é necessário que o nosso processo penal, os operadores de direito, se adaptem adequadamente a essa lei. Ainda está meio pendente, apesar de já ter 6 anos aí quase, ainda não está bem estabelecida. Eu vejo que alguns peritos que eu conheço recebem com o maior prazer assistente técnico no laboratório, numa reconstituição e tal. Tem outros que ficam olhando assim, meio de lado, assim. Por quê? São peritos do mesmo jeito, só que alguns são oficiais do Estado, os outros são, vamos dizer assim, assistentes da parte que quer saber como as coisas foram feitas e tem todo direito disso mesmo. E o perito que trabalha bem nunca tem problema nenhum com o assistente técnico, ele vai sempre mostrar claramente o que ele fez. Aqui tem alguns dados, né, que a perícia, no caso de esclarecimento da prova, devem ser formulados quesitos preferencialmente 10 dias antes e tal, mas isso nunca costuma acontecer, porque em 10 dias o perito não consegue responder os quesitos. Às vezes ele é chamado a depor como perito, e aí vem um outro problema, ele vai depor como perito ou como testemunha. Ele não pode ser as duas coisas no mesmo processo. Não existe esse acúmulo de cargo. Ou ele é perito ou ele é testemunha. Se ele for testemunha, está sujeito a todas aquelas disciplinas, né, referente a testemunha. Se for perito, está sujeito à disciplina judiciária, porque ele é auxiliar da justiça. Então, não há por que, por exemplo, ele ficar na incomunicabilidade, assim eu penso, por exemplo, porque ele pode, de uma hora para outra, precisar ir buscar uma prova externa ao tribunal. Mas, para não entrar nessa discussão que é longa, a gente tem que deixar bem claro que no tribunal, o perito pode sim receber a contestação de um assistente técnico e com ele debater. Isso é para o bem da justiça. Tudo que se faz, ou penso eu, pelo menos, é para melhorar a justiça. Então, se a justiça tem que ser melhorada essa parte básica da prova pericial, a preservação do local. Agora, quem não preserva o local, não acontece nada. Tem resolução do secretário aí, mas não diz lá, desobedecer essa resolução da suspensão de 30, 60 dias, não tem nenhuma punição prevista. Teria que ter alguma coisa qualquer que fizesse com que as pessoas, até mesmo o público, entenda que violar um local é estar estabelecendo, é estar colocando uma venda nos olhos da justiça. O problema da cadeia de custódia foi agravado nessa lei
do assistente técnico, que diz, por exemplo, aqui no parágrafo 6º, que havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial. Então, o órgão oficial é o Instituto de Criminalística, Instituto Médico Legal. É claro que o Instituto Médico Legal não vai ficar guardando um cadáver lá eternamente, né, para novo exame. Mas, dentro das possibilidades, aquela prova tem que ser preservada, sempre que possível. E esse instituto tem que manter a guarda. Então, tem que ter um local, uma ampla sala onde estejam guardados vestígios. Quem vê filme americano vê isso de vez em quando, né? O detetive vai levantar um caso antigo, ele vai lá no arquivo da polícia, caso número tal, fulano contra o Estado contra fulano. O camarada vai lá numa gavetinha e levanta, lá tem armas, lá tem projéteis, tem camisas de sangue e tal. Era o que deveria ter aqui também. Espera-se, mais cedo ou mais tarde, venha a ter. O que acontece atualmente é que cada laboratório faz a sua guarda de material. Mas chega uma hora também que a gente não sabe por quanto tempo tem que guardar isso, porque não há disciplina. Recentemente, quando eu era diretor do Instituto, nós tivemos um problema gravíssimo, porque não tínhamos mais onde guardar drogas que já tinham sido analisadas há mais de 15 anos. Então estava abarrotado de cocaína, maconha e tal, nosso setor de estoque. Então tivemos que procurar uma brecha na legislação, que não foi fácil de achar, contar com o auxílio dos delegados na época, do delegado-geral na época, do juiz corregedor dos presídios na época, do GAECO, do Ministério Público, para chegarmos a um consenso que a gente poderia incinerar aquela prova. Mas o Código de Processo Penal não diz que essa prova pode ser incinerada. Mas quanto tempo a gente vai guardar isso? Não tem mais lugar. Aí fizemos uma análise daquelas provas, de algumas, de uma amostragem, e mostramos que a cocaína que estava guardada há 10 anos nem era mais cocaína. Vocês sabem que tem remédio que tem validade de 1 ano, 2 anos. A cocaína é basicamente um medicamento, né? Ele é um anestésico. Então ela tem validade também, ela perde o princípio ativo. Então você estava guardando pó branco, que muitas vezes servia de alimento para rato, porque os ratos estavam invadindo lá. Saíam meio assim, mas estavam sempre lá. Maconha, então, nem se fala. Depois de 5 anos, era mato puro e umidificado ainda, porque soltava uma certa umidade. Não tinha mais nenhum princípio ativo. E a maconha não tinha mesmo. O THC que tinha lá dentro tinha ido embora. Conseguimos, então, incinerar 3 toneladas de material que estava guardado lá anos e anos no Instituto. Outra coisa que diz também é que se a perícia for complexa, e grande parte dos casos elas são complexas realmente, a parte pode se valer de atuação de mais de um perito oficial. Quer dizer, no caso aí, caso, digamos, teve incêndio, muitos corpos queimados e tudo, pode se valer ao mesmo tempo de uma seção de engenharia que trata do incêndio, a seção de crimes contra a pessoa para fazer exame de cadáveres, ou de algum crime que possa ter ocorrido lá, que o fogo às vezes pode ser feito para incriminar, para encobrir um crime, né? E resumindo, então, a partir de 2008, entrei em campo da figura do assistente técnico. E ficou uma brecha na lei que me preocupou bastante. Nós discutimos isso várias vezes, inclusive na nossa comissão na OAB. Já tive a oportunidade de discutir isso no Ministério Público, na magistratura. Muito bem, mas a Defensoria Pública pode contratar assistentes técnicos? Porque assistente técnico é um gasto, tem um custo. Para quem pode pagar, tudo bem, mas e se o caso for de Defensoria Pública? Aqueles defensores que atuam para quem não pode pagar. Então teria que ser organizado na Defensoria Pública, penso eu, um quadro de assistentes técnicos que pudessem ser designados para auxiliar nesses casos aí. Resumindo sobre cadeia de custódia, eu digo o seguinte: é imprescindível que se adapte a legislação aos modernos procedimentos penais. Alguma punição nos casos da deliberada alteração do estado das coisas. Que seja, do ponto de vista administrativo, infração penal, não sei, não conheço o direito suficiente para saber onde poderia se encaixar isso, mas tem que ter alguma
alguma penalidade para quem contribui para deliberadamente o local não ser preservado. E que seja obrigatória a documentação da cadeia de custódia, sob pena até de invalidação da prova material. O Código de Processo Penal prevê que, em alguns casos, que o processo pode ser anulado, por exemplo, a falta da perícia, quando ela não foi requisitada no início do processo. Deveria também ser anulado quando a prova é inconfiável, não seguiu a cadeia de custódia, não se sabe daquela prova realmente está provando alguma coisa, está inocentando alguém ou está acusando alguém. É um problema realmente grave. Então, eu passei um pouco mais rápido aqui, mas a última coisa a dizer sobre a prova seria, sobre a cadeia de custódia, seria que nós temos que procurar um meio de alterar a legislação de maneira que a gente possa ter uma confiabilidade maior da prova e possa ter uma confiabilidade maior nos locais que estão sendo analisados pelo perito. Agora eu vou passar para vocês, rapidamente, um exemplo a ser seguido. Por que, por exemplo, na Ásia, né? Na Ásia eu concentro a estatística no Japão. No Japão, o número de esclarecimentos, a estatística de esclarecimentos de homicídios é superior a 85%. A Ásia inteira é 48%, 50%, mas o Japão é um exemplo a ser seguido. Então eu trouxe aqui um material que mostra como eles trabalham no Japão, como se leva isso a sério. Basicamente, a perícia lá tem o seguinte trabalho: identificar o autor e individualizar o autor. Identificar já é um grande passo. Aí eles podem encaminhar para a investigação vai individualizar. Mas se o perito conseguir já individualizar, através da impressão digital, de exame de DNA, muito melhor ainda. Então os objetivos, primeiro, é definir se houve homicídio, um roubo, um furto, que tipo de fato criminoso, se foi um fato criminoso mesmo ou não, pegar as informações preliminares da investigação. Os peritos chegam no local, aqui no Brasil, assim também como no Japão, já está lá, naquele local, um policial preservando. Aqui, no momento, é um policial militar. Esse policial militar já tem informações que ele pode passar ao perito, que pode adiantar o trabalho. Uma enormidade. Eu sempre, em todos os locais que eu fiz, sempre pedi informação ao perito. Qual foi a informação básica? Como aconteceu aqui? Disse que um camarada aí vinha andando pela rua escura e tal. Isso já ajuda. Ele vinha dali, o assassino veio daqui e tal. São coisinhas pequenas que já ajuda a desenrolar a perícia com muito mais brevidade. Verificar o tipo de crime, verificar se foi suicídio, distinguir o suicídio de uma doença, de um homicídio, e procurar identificar e individualizar o suspeito. Então, por exemplo, no caso de uma morte suspeita, aqueles casos que não se sabe direito se foi homicídio, suicídio e tal. Primeiro, tem que estudar se houve uma situação de crime ali. Às vezes não tem nenhum desarranjo no local, nenhuma vestígio de luta, não tem nenhum tipo de matéria qualquer que possa levar à conclusão de que aquilo lá é um homicídio. Mas isso não quer dizer que não tenha sido. Pode ter sido que alguém entrou lá por algum meio que ainda não se sabe qual foi, conseguiu matar a vítima por algum processo que só o médico legista vai descobrir qual é, e no local não está revelando isso. Mas já é uma maneira de interpretar aquilo como uma provável morte natural. Em todo caso, todos os exames não podem ser dispensados. Tem que ser feitos da mesma forma que fosse um crime violento. Causa provável da morte, colher impressões digitais, identificar o suspeito, que é imprescindível que o suspeito seja identificado. Porque senão fica muito difícil desenvolver o processo penal, a ação penal, né? Eles usam viaturas especiais no Japão. Eu confesso a vocês que nós já tentamos isso aqui, mas dificilmente aqui no estado, ou no país, eu diria, você consegue manter essa ideia funcionando. Todo local tem que ser atendido por uma equipe que está preparada com todos os instrumentos necessários para qualquer tipo de exame. Infelizmente, isso não é possível, mas dentro da possibilidade, se procura fazer com que o perito leve o material mínimo necessário para fazer o exame. E se for necessário pegar mais algum, ele tem que retornar à sede e buscar alguma outra coisa. Em último caso, ele vai colher aquela amostra e levar para o laboratório, onde vai ser feito aquele exame na maneira que nós falamos agora.
Aqui a gente já usa maletas próprias para local de crime, né? Isso já ajudou muito, mas é só de uns anos para cá. Isso não foi sempre, não. No Japão, isso é desde que existe a perícia, eles usam para colher impressões digitais, para iluminar local de crime, para revelar impressões digitais, para abrir buracos para procura de bala, para segurar numa corda quando o crime aconteceu numa ribanceira, não tem que segurar em algum lugar, tem esses ganchos aí. Estão preparados para tudo, de certa forma. Em alguns casos, eles usam roupas especiais. A gente costuma dizer que lá no Japão eles temem terremotos, têm medo dessas coisas, crises naturais, assim, porque acontece com uma certa frequência, né? Mas nem por isso eles deixam de se prevenir. Qualquer local que eles vão atender, eles vão prevenir até mesmo com uma contaminação bacteriológica. Se estão sentindo o cadáver está ali alguns dias exposto, ele pode estar liberando algum tipo de bactéria. Não se sabe se ele morreu de uma doença contagiosa ou não. Eles vão devidamente paramentados para evitar que eles mesmos sejam contaminados. A vida deles em primeiro lugar. Eles usam sempre geradores, porque não é todo local que tem luz elétrica para você poder trabalhar, ligar algum equipamento que você precise na hora e tudo. Usam indumentos especiais, principalmente luvas e calçados protetores, para não carregar para o local material contaminante deles próprios. Eles estão vendo, sei lá de onde, a sola de sapato está cheia de material contaminado, né? Eles pisam no local de crime e vão deixar aquele material lá. E vem um perito analisar aquilo, colhe aquele material. Olha, acabei de achar um verme aqui que só existe na África do Sul. Aí o policial falou, mas espera um pouquinho, acabei de vir da África do Sul, fui eu que trouxe então. Para evitar isso, justamente, é necessário que se use um equipamento para ele não contaminar o local. E a preservação lá é brava. Não importa se vai parar o trânsito, no caso de acidente de trânsito, não importa se vai parar um número enorme de casas comerciais, no caso aqui foi um assalto a banco, todo o quarteirão está fechado para o trabalho da perícia. Vamos dizer também que a perícia é rápida, tá? Eles rapidamente, eles têm muitas equipes de plantão, rapidamente chegam ao local, rapidamente desobstruem o local, após a perícia feita, e isso não chega a trazer grande transtorno. Aqui muitas vezes o perito não consegue nem chegar no local, tá, dado o trânsito, né? Quando tem um acidente na rodovia Raposo Tavares, 11 horas da manhã, sentido São Paulo interior. Ele não chega, não consegue chegar. Então, esses locais aí, para preservar, é praticamente impossível. Até a gente entende que em alguns locais, no caso de acidente de trânsito, seja permitido retirar os veículos da pista, porque senão para na cidade. Né? A cidade só pode ser parada por manifestações populares, nunca por acidente de trânsito. Eles chegam a minúcia de examinarem em dupla os locais, para ver se não passou nenhum vestígio que um não tenha visto. Vamos considerar que isso é exagero. A gente não tem, às vezes, perito para atender um local, quanto mais dois para atender o mesmo local. Né? Então é necessário que um vá muito bem preparado e use os dois olhos de todos os sentidos para levantar os vestígios. Mas é importante que cada vestígio seja identificado e analisado, e aqueles que forem se transformar em indícios, ou seja, que vão ser relevantes para montar a prova, ele tem que coletar e analisar. Aqui, por exemplo, está um caso, arrombamento de janela. Se tivesse passado em branco, não saberia como o assassino teria ingressado no local. Né? A cadeia de custódia começando aqui. Se vocês observarem, esse perito, essa perita, está colhendo uma prova do crime, que é o instrumento do crime. Ele não está colocando, embora esteja de luva, ele não está colocando a mão na faca. Ele está circundando a faca com uma caixa especial, com um lacre. Quem sabe ler japonês deve ver perfeitamente que está escrito faca usada em local de crime. E aí ela está colocando a caixa, vai lacrar essa caixa, e do jeito que está aí, vai para o laboratório para verificar sangue, impressão digital, porque ela não tem condição de
nesse local, examinar em busca de impressão digital, porque ela vai contaminar o objeto. Então, é aquela história. O que é mais importante? Procurar sangue ou impressão digital? As duas coisas são importantes. Mas se ela fizer uma nesse local, vai prejudicar a outra. Então, deixa para o laboratório que ela tem meios de fazer as duas coisas, até simultaneamente, sem que uma prejudique a outra. Um crime acontecido no interior de uma residência, por exemplo. Esse sofá, perceberam aí que estava cheio de vestígios, sangue, ou pelos, cabelos. Então, eles preservam todo o móvel com plástico de maneira que não venham mais contaminações para química. Alguma contaminação já pode ter acontecido, mas parou aí. Do momento da chegada do perito, a contaminação tem que parar. A prova tem que ser examinada naquele momento que ele chegou no estado em que ela se encontrava. Por fim, a documentação do local. Primeiro, imageamento, ou seja, fotografação. Não se usa, mesmo no Japão muita gente pensa que se usa filmagem do local, que é muito mais fácil. Não é verdade, pode ser fácil para o perito, mas é complicado para a justiça. O que se faz mesmo é fotografia mesmo, a fotografia vai para o laudo. No laudo, ela é legendada, porque não adianta nada botar uma fotografia como essa que vocês estão vendo aí, sem ele dizer, foto da entrada principal da residência onde aconteceu o homicídio. Agora, foto do interior da residência, mostrando imóveis revirados, mostrando móveis revirados, mostrando roupas extraídas, e objetos de valor jogados. Está documentado, mas isso não impede, não substitui a descrição que vai ser feita à mão no laudo pericial. Documentação, que é o registro que vai no laudo, que é justamente a parte da descrição da criminalística. Tá? Se preocupar em pegar cada micro vestígio. Os colegas da HPP estão bastante acostumados com isso. Às vezes você tem que usar luzes especiais para ver se tem alguma coisa que você deve levar para o laboratório ou não, que é importante. Hoje em dia, uma pequena, minúscula mancha de sangue pode levar um autor. Se você deixar passar aquilo em branco, perdeu. O réu ganhou, o acusado ganhou. Ele vai sair livrinho para cometer mais crimes aí. Beleza, né? Eu chamo esses vestígios que são microscópios e precisam ser revelados por instrumentos de microvestígios. Hoje nós estamos na fase dos microvestígios. Parece que cada vez mais os instrumentos estão se especializando a revelar vestígios cada vez menores. Daqui a pouco a gente está entrando na época dos nanovestígios, por enquanto estamos nos micro ainda. Aqui estamos vendo uma coleta de pegada, que não é visível. Só é visível depois que eles revelam com esse processo especial eletrostático. É um aparelhinho simples, mas aí fica a marca no local. Se você olhasse, não veria essa pegada na pedra. Mas ela estava lá presente e com o uso de um revelador especial, eles localizaram e levantaram essa impressão. Ah, mas isso aqui não identifica ninguém. Isso identifica sim, isso não individualiza ninguém. Se tiver um suspeito, pode-se comparar o andar dele, o solado do sapato dele, com essa marca aí, pode ser até que isso aí se torne uma individualizadora da autoria. Impressão digital, claro, todo mundo sabe da importância da impressão digital. Infelizmente, nós não temos, aqui no estado de São Paulo, o sistema eletrônico de impressões digitais ainda instalado. Há anos atrás nós discutimos que pelo menos o DHPP deveria ter isso aí. O DHPP é o órgão responsável pelas investigações de homicídio, né, basicamente. Se tivesse lá um sistema de arquivo de criminosos perigosos que estão no regime penitenciário, que vão sair daqui a pouco e tal, que geralmente cometem outro crime, quando o perito colhesse uma impressão dessa, lá podia comparar no laboratório dele para ver se deu naquelas pessoas que já passaram, já responderam à justiça algum dia. Mas o fato é que esses sistemas eletrônicos hoje exigem dedicação total. E é impossível se fazer para todos os cidadãos paulistas. Imaginem que você precisa, para cada pessoa, 10 arquivos, quer dizer, um para cada dedo. Alguns 9, né? Tem gente que tem 9. Mas se você fizer toda a análise,
São 400 milhões de dedos só no estado de São Paulo que você teria que ter um arquivo. Completamente impossível. Não há computador que acumule isso, nem os da NASA. Então teria que ser feita uma seleção. Se não pode indiciar a pessoa colhendo impressão digital, pelo menos através da identificação do RG dela, que lá vai para o arquivo do departamento especializado nas investigações, para futura busca. Mesmo que ele tenha ingressado hoje no sistema penal, colhe essa impressão dele, vai para o arquivo, ele vai sair daqui a um pouco. A gente nunca sabe quando o cara consegue sair, às vezes a pena que é de 30, 50 anos, se reduz a 5, 6. Então, é bom que a polícia esteja sempre preparada para que ele cometa novo crime. A gente se fala muito, né, que era coisa de Hollywood, esse negócio de pegar bituca de cigarro e identificar a pessoa. Não é mais. Hoje se identifica até através de fios de cabelo, desde que tenha bulbo, desde que tenha célula nucleada que você possa extrair o DNA. Aqui é a mesma coisa, cigarro, desde que tenha ficado células do lábio ali, com núcleos, células nucleadas, você pode tirar o DNA da pessoa assim. E hoje é uma perícia simples, vamos dizer assim, com os instrumentos modernos de DNA, de extração de DNA, hoje chega a ser uma perícia simples. Sangue, então, nem se fala, né? Sangue dá praticamente toda a identificação da pessoa, até as doenças que ela tem, o nome do pai, da mãe, essas coisas todas aí. E uma coisa que os peritos criminais fazem, mas muita gente pensa que é o médico legista o responsável, é o chamado exame perinecroscópio. Estava escrito errado ali. Perinecroscópio. Externo ao cadáver. Isso é responsabilidade do perito criminal. Ele tem que fazer as primeiras análises para saber se ali aquele corpo foi submetido a um tiro, tomou um tiro, uma facada, ou uma pancada na cabeça, uma tortura. Nessa hora, no momento que está sendo feito o exame local, essa informação preliminar é importantíssima. Se bem que mais tarde o médico legista vai fazer uma análise completa interna ao cadáver, para saber os órgãos que foram atingidos, trajetória da bala, no caso de um tiro, né? Órgãos atingidos pela facada, se foi tortura, quantas lesões apareceram e tal. Mas no momento do local do crime, uma informação dessa passada para a autoridade responsável pelas investigações pode ajudar muito a elucidar de imediato o fato. Até dizia agora há pouco para os colegas aí, o doutor Hermínio, que está aqui nos prestigiando com a sua presença, que é lá o chefe da perícia do HPP, que nós temos que ter em mente que quanto mais rapidamente for feita a análise, mais rapidamente é transmitida a conclusão da prova pericial para a autoridade. E ela logo pode começar as investigações e chegar a uma conclusão muito mais rapidamente. Então, nosso objetivo era, algum tempo atrás, montar um laboratório, pelo menos de exames preliminares, no próprio órgão de identificação, no próprio órgão de investigação, no caso do DHPP. Isso facilitaria, em muitos casos, o trabalho, para não precisar levar prova até o estudo criminalístico, esperar o exame sair, o laudo e tudo, poderia ser feito com mais rapidamente, maior rapidez. Assim como a cadeia de custódia, o local também tem que ser relatado, a descrição do laudo, no laudo pericial, ela tem que ser documentada também. Por exemplo, na fotografia, aqui no Japão, ele segue esses números, agora nós estamos começando a fazer isso aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, de modo que o perito no seu lado vai colocar 2, carteira encontrada onde, na posição tal, onde existiam tais documentos. 3, bloco de papel. 4, você vai descrevendo cada um e a fotografia está mostrando a disposição que eles estavam. A gente fala que uma fotografia equivale a 1000 palavras, né? Eu acho que é muito mais que isso. Mas não impede, quer dizer, não substitui a descrição do laudo pericial. E, por fim, todo levantamento, eles fazem um levantamento topográfico do local. Quer dizer, a planta do local. Não precisa ser tão detalhada como está aí também, fizeram praticamente do quarteirão inteiro, mas do ambiente onde ocorreu o crime e suas circunjacências, que a gente chama de local imediato, é importante que seja feito sim, porque mais cedo ou mais tarde pode descobrir que um vizinho está envolvido, ou uma pessoa
que testemunhou o caso, que mora do lado, através da planta, você vê que ela podia escutar muito bem a coisa, e outras provas que podem surgir daí. Ocorrência. E esse fato pode ser ou não um crime. Então, muitas vezes a perícia atua numa determinada ocorrência que depois é provado que não foi crime, mas teve que atuar. Então, resumindo, é uma ciência que sistematiza, né, a observação, interpretação e descrição dos elementos sensíveis, dos vestígios. Para isso, é necessário que o local, o instrumento, esteja devidamente preservado. Senão, não se estabelece esse vínculo entre pessoas, circunstâncias e o evento que deu causa ao fato de repercussão judiciária. A gente costuma dizer que a criminalística é a arte de transformar vestígios em indícios. Então, o perito tem vestígios à sua disposição. Centenas deles no local de crime. Qualquer coisa pode ser um vestígio, mas após a seleção daqueles vestígios que interessam, a análise e a interpretação, eles se transformam em indícios. E aí eles têm um valor probante. E aí que começa realmente a perícia. A gente costuma dizer também que a criminalística, a perícia, a trina que mede, a mão que apalpa, o olho que vê. Porque, na realidade, todas essas informações vão para o juiz, vão para a justiça. É necessário, portanto, que haja uma confiabilidade das provas. Se não houver confiabilidade, o juiz fica cego, ou então insensível, ou então surdo. Ele precisa ter toda a condição de julgar de acordo com provas que sejam confiáveis. Técnico científico. Você tem que estabelecer algum tipo de exame em cima daquela peça que você está analisando como perito, baseado em conhecimentos milenares acumulados pela ciência, biologia, física, química, matemática, engenharias. A partir daí você estabelece o seu critério para tirar uma conclusão a respeito da prova. O método científico, ele é, de certa forma, um sinônimo do método criminalístico. Se parte da observação de um fenômeno, coleta-se dados, se faz uma conjectura, né, sobre como teria acontecido o evento, estabelece uma hipótese, testa o resultado dessa hipótese e estabelece a teoria. Da mesma forma, na criminalística, você observa os vestígios, coleta os dados que forem necessários para um exame complementar, ou tira sua conclusão ali mesmo, estabelece uma conjectura de como aconteceu o fato, descreve o local e estabelece a sua conclusão. A gente costuma dizer aqui, muitos laudos, tanto da perícia criminal como da medicina legal, são inconclusivos. Não é verdade. O que acontece é que muitos locais não oferecem condições para uma adequada conclusão, e é isso que precisa ser modificado com urgência. O método científico, ele permite a reprodutibilidade do laudo pericial. Ou seja, se tudo está descrito, todas as peças analisadas, se ali está dizendo como foram analisadas, um outro perito de qualquer outro lugar do mundo. Eu gostaria de passar uma mensagem que é muito importante no na atual conjuntura da área criminal, que é o problema da preservação de locais de crime e da cadeia de custódia. Parece que são coisas simples. A gente vai ver que, exatamente por serem simples, deveriam ser cumpridas à risca, infelizmente não são. A gente teve o desprazer de ver, numa recente reportagem da TV Globo, no Bom Dia Brasil, que o Brasil tem um índice dos mais baixos de esclarecimento de crimes do mundo, né? E eu fico pensando, na mesma hora, pensei o seguinte: caramba, como é possível uma coisa dessa com a qualidade de policiais que nós temos? Tanto na Polícia Civil, na militar, como na científica. Pessoal de nível superior, preparado anos a fio. É claro que alguma coisa não está funcionando bem. E eu acredito que uma parte se deve à parte da não preservação de locais de crime e à falta de cadeia de custódia de provas. Quem sabe um dia a gente chega lá. Nós vamos dar alguns exemplos aqui de como funciona isso em outros países e vamos passar inicialmente primeiramente umas definições básicas de criminalística, que muita gente fala em perícia, a imprensa fala muito em perícia e tal, mas na realidade
não tem muita noção do que é realmente a perícia, né? A definição básica de perícia que nós adotamos na Academia de Polícia, que eu adoto em todas as minhas aulas, foi estabelecida por um velho catedrático da USP, que era também perito criminal, José Lopes Zarzuela. Segundo ele, a criminalística é a ciência destinada à observação, interpretação e descrição dos elementos sensíveis encontrados no local do fato, ou no instrumento utilizado pela agente, ou no corpo da pessoa, viva ou morta. Primeira parte da definição. Ciência que é destinada à observação, interpretação e descrição dos elementos sensíveis. Para quem se lembra, elementos sensíveis são vestígios, né? É um sinônimo. Encontrados ou no local do fato, ou no instrumento utilizado pelo agente, ou ainda no corpo da pessoa, viva ou morta. Esses vestígios são passíveis, então, de análise, interpretação e descrição. Para que isso possa ser feito, é necessário que eles sejam confiáveis, ou seja, não estejam contaminados, que estejam na maneira como foram produzidas logo após o fato criminoso. E qual o objetivo básico da criminalística? É vincular pessoas às circunstâncias e ao evento. Não está passando no telão. Ok. Então, o objetivo de vincular esse fato a pessoas que deram margem ao... O princípio básico da criminalística foi estabelecido em 1895, 94, 95, por um juiz de direito chamado Edmond Locard. E é a base desse seriado CSI aí, né? O princípio dele dizia o seguinte: todo contato deixa uma marca. Se houve um crime, esse crime causou contato entre dois corpos, entre vítima e réu e acusado, ou entre um instrumento do crime e a vítima, esse contato deixou uma marca, essa marca que vai ser analisada. Esse é o princípio básico da criminalística. Imagina, então, se o local não estiver preservado, essa marca estiver desaparecida, já se não estabelece esse vínculo mais, né? Ao mesmo tempo que todo contato deixa uma marca, a gente não pode dizer que se não tem marca, não houve contato. Então, aquela ideia que eu sempre passo com os meus alunos: você chega no local de crime, começa a procurar fio de cabelo, não achou nenhum fio de cabelo, você não vai daí deduzir que o criminoso era careca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O segundo princípio básico é o da análise. Todo vestígio tem que ser analisado, e essa análise tem uma sistemática. Ela deve seguir o método científico. Porque o método científico é a base do conhecimento humano na área